Pessoal, a Prefeitura de Manaus está apresentando agora medidas que o município deve adotar para combater o problema das queimadas urbanas. E quanto à fumaça que encobre a cidade pelo segundo dia consecutivo, a Prefeitura também fala a respeito disso. Vinícius Antunes está acompanhando, tem coletiva de imprensa, ele está ao lado do prefeito para trazer outros detalhes para a gente. Seja bem-vindo, Vinícius, muito bom dia para você. Muito bom dia para você, Amaral. Bom dia a você que acompanha o Alô Cidade. Exatamente, Amaral. Nos últimos dias, eu, você, toda a população de Manaus, temos percebido a fumaça novamente, assim como no ano passado, tomar os céus aqui da cidade, o céu da cidade de Manaus, né? E muito tem se falado que é o início ainda desse período de forte calor, o período que as queimadas costumam ser mais intensas. A Prefeitura já está mapeando, fazendo essa análise dos locais aqui da capital e não foi encontrado nenhum foco de incêndio nessa análise da Prefeitura. O que de informação que nós temos em relação aos incêndios é que na região metropolitana de Manaus, Amaral, foram aí 607 focos de incêndios encontrados aí pelo INPE, que faz este monitoramento. Então a polícia ela está trabalhando e o prefeito de Manaus, ele se mobilizou para dar uma coletiva de imprensa para explicar essa situação em relação à qualidade do ar, em relação à fumaça que já está tomando o céu de Manaus no início desse mês de agosto. Prefeito, primeiramente, muito bom dia para o senhor. É uma situação que preocupa, porque a gente viveu isso no passado de forma muito intensa, mas como foi dito aqui e apresentado nesta coletiva, os focos de incêndio estão concentrados nos municípios da região metropolitana. Careiro, Altazes, Manaquiri, Manacapuru, que têm aí sido os locais onde os focos de incêndio têm sido encontrados. Como é que a Prefeitura está avaliando esses dados e trabalha a partir de agora com essas informações? Bom dia. No estado todo, nos últimos 3 dias, foram detectados 709 focos de calor de incêndio, desses 709, 27 focos na região metropolitana da cidade de Manaus. Nenhum foco detectado no perímetro urbano e rural da nossa cidade. Nós percorremos o Rio Negro, nós temos conscientizado os nossos produtores, temos programas sobre isso. Então, Manaus fez o seu dever de casa, nós temos todos os nossos produtores cadastrados, recebem recursos do município, a gente compra merenda escolar, a gente aplica adubo, calcário, faz a mecanização e nós temos um programa desde 2021 chamado Manaus Sem Fumaça e Agricultura Sem Queimadas. E Manaus está sendo prejudicada mais uma vez. E é preocupante, porque o ápice dessas queimadas aconteceram no ano passado, no mês de outubro. Todos lembram o que aconteceu na cidade de Manaus, tivemos que cancelar até a maratona da cidade de Manaus. E é preocupante o que está acontecendo em função da falta de eficiência dos órgãos de fiscalização a nível federal e estadual e que faz com que essa fumaça chegue até Manaus, prejudicando toda a cidade de Manaus, sendo que a prefeitura que detém o menor recurso, a menor estrutura fez a sua parte. Então, nós estamos chamando aqui a responsabilidade, aqueles que têm responsabilidades, que possam auxiliar os municípios do interior, tanto a nível federal e estadual, porque a cidade de Manaus está sendo muito prejudicada. Prefeito, o senhor mencionou ainda há pouco que houve uma reunião com a Associação dos Municípios, que está sendo tratado aí um termo de cooperação para atuar no sentido de minimizar o impacto aí desses focos de incêndio, dessas queimadas. O que vai ser, quais providências vão ser tomadas pelos municípios, tendo esse diálogo com a Prefeitura de Manaus também? Veja bem, tudo que está acontecendo esse ano na cidade de Manaus aconteceu no ano passado. Manaus, ano passado, foi penalizada e esse ano novamente. Tudo isso era previsível. E essas ações deveriam ser preventivas. Não, você vai fazer ação reativa, você vai reagir a uma ação. Então, a ação já foi dada, no caso, as queimadas já aconteceram, agora tem que reagir. E nós não podemos permitir que isso volte a acontecer, porque estamos no mês de agosto. Então, os meses que tem maior foco de calor é setembro e outubro. Isso é preocupante, então nós conclamamos as autoridades a nível estadual e federal para que possam se unir. Inclusive, estamos oferecendo apoio da Prefeitura para que a gente possa trabalhar conjuntamente para minimizar os efeitos desses problemas que estão acontecendo na cidade de Manaus. Com relação ao termo de cooperação com os municípios da região metropolitana, foi firmado no ano passado. Nós já temos aqui uma estrutura colocando à disposição dos municípios aqui, Rio Preto, Iranduba, Presidente Figueiredo, mas a maior estrutura não é nossa. Então, nós estamos aqui cobrando em nome da população da cidade de Manaus, eu como representante da cidade, cobrando ações efetivas
dos órgãos competentes e dos entes federados que são responsáveis. Como é que está esse diálogo com o Estado e com o governo federal? Nós temos feito a nossa parte, né? Chamamos essa coletiva porque a população vê a fumaça em cima da cidade de Manaus. A cidade de Manaus fez o seu trabalho. E ano passado nós fomos muito prejudicados com relação a essas queimadas. E a responsabilidade cabe a quem não fez o seu dever de casa. Então nós temos que cobrar para que eventos como esse, eventos previsíveis como esse, não possam acontecer novamente. Manaus, mais uma vez, fez o seu dever de casa e nós estamos cobrando que os entes federados possam fazer a sua parte. Muito obrigado, prefeito de Manaus, pelas palavras, pelas informações. A Manaus, só corrigindo, eu tinha falado 607, mas são 706 focos de queimada, conforme o levantamento realizado desde a última sexta-feira. Então, vale destacar que apenas nesse final de semana, 706 focos de queimadas foram registrados aqui em todo o estado do Amazonas, com foco aí na região metropolitana de Manaus, municípios como Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru e Altazes, que têm sido aí, né, flagrados esses focos de queimadas. A prefeitura orienta, né, a população a ter prevenção, principalmente com aquelas pessoas que têm o costume de capinar, de fazer a capinação e deixar aquilo que foi capinado ali, né, secando no sol, fazendo com que se torne uma vegetação seca e acabe aí fazendo com que o fogo fique mais propenso a pegar nesse tipo de vegetação. Então a prefeitura orienta essas medidas preventivas em relação a este período e é claro que a gente espera que a qualidade do ar não seja tão afetada quanto no ano passado, como a gente viu nos meses principalmente de setembro e outubro, a situação que nós vivemos, e por isso a prefeitura já tem trabalhado com esse termo de cooperação e tentando um diálogo com o Estado e com o governo federal para que mais ações sejam tomadas a partir de agora. Amaral, volto com você. Obrigado. Vinícius Antunes ao vivo com a gente, força-tarefa da Prefeitura montada, coletiva de imprensa para cobrar dos órgãos competentes um combate mais efetivo nessas queimadas. Há um problema sério, pessoal. Manaus já está encoberta pela fumaça. A gente falava semana passada desse problema. O sul do Amazonas queimando. Norte do Mato Grosso queimando. Divisa do Amazonas com Rondônia queimando. Essa fumaça está sendo empurrada para Manaus e potencializada pelas queimadas que acontecem na região metropolitana em municípios cujo Estado tem responsabilidade para agir, principalmente no combate ao fogo, junto com a Prefeitura, com os prefeitos de cada um desses municípios. É uma situação muito grave, que se repete e que se repete antecipadamente. Nós tivemos o pico do problema em outubro do ano passado. E agora nós estamos em pleno mês de agosto, nem chegamos ao meio do mês de agosto e já estamos vivendo o problema sério da fumaça que causa enormes danos à saúde pública na cidade de Manaus, que não faz queimada. É sério o que está acontecendo. A falta de governança. Tivemos grandes desmatamentos na região sul do estado do Amazonas. Grandes desmatamentos monitorados e, consequentemente, após grandes desmatamentos, a gente tem grandes queimadas. O que acontece na região metropolitana de Manaus é renovação de pasto. Infelizmente, essa conduta criminosa de tocar fogo no pasto para renovar. Fogo perde o controle, avança sobre outras propriedades, avança contra a floresta e causa esse enorme problema que a gente já começa a viver na cidade de Manaus. É muito sério o que está acontecendo. E uma força-tarefa precisa ser montada com quem realmente tem poder de gestão sobre o problema, comandando essa força-tarefa de combate aos incêndios, para que isso seja controlado o quanto antes. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.